Vamos começar aqui com um mini curso, rapidinho, sobre ensino de filosofia e filosofia brasileira. Distribuímos ali uma pequena apostila. Cara, deixa eu me ver aqui. Senão a gente faz cópias ali depois, que eu tô só com esse aqui. Você tem? Ah, então beleza. Vou passar. Depois, quem for chegando, se puder sentar junto com quem já tem. Né? Bom, aqui então a gente vai dar uma continuidade às discussões que foram realizadas na parte da manhã, só que agora focando no ensino de filosofia, tanto no nível superior quanto no nível médio. Tá? Vamos colocar algumas questões, alguns dados e abordar essa discussão a partir de duas vertentes. Uma, a questão do currículo, e outra, a questão da metodologia. Numa primeira parte, então, eu vou estar aqui discutindo com vocês, a partir dessa pequena apostilazinha, dar uma lida, pontuar, fazer alguns comentários, e depois o Alessio vai seguir na discussão sobre a questão da metodologia, utilizando algumas referências que ele trouxe aqui no PowerPoint. Vocês fiquem à vontade para poder interromper quando achar necessário, não precisa esperar a gente falar tudo para poder interromper, não. Tá beleza? A gente faz a coisa aqui na perspectiva mais dialógica possível, ainda que seja meio hierarquizante, né? Tá aqui em cima, vocês embaixo, eu acho uma situação meio constrangedora para mim. Bom, então, como abordar este tema? Acho que uma primeira coisa a se perguntar é sobre a seguinte questão: a filosofia brasileira está presente no ensino de filosofia? Isso tanto nos níveis médio quanto no nível superior? A gente pode ter duas respostas. Se sim, ela está presente, como ela aparece? Quais são os temas abordados? Os períodos? Os autores? E se não, qual o motivo dessa ausência? Quais fatores poderiam explicá-la? Mas antes da gente ver se há uma presença ou não da filosofia brasileira, é importante a gente delimitar o que estamos chamando de filosofia brasileira. Bom, aí trago aqui uma pequena citação do Ricardo Tim de Souza, que escreveu esse livro, O Brasil Filosófico, já tem no início dos anos 2000, onde ele coloca aqui uma definição que eu acho que ela permite abarcar um pouco o que a gente está compreendendo como filosofia brasileira. Sejamos claros, o Brasil produz uma cultura e uma filosofia de alto nível, aferidas pela sua radical não subserviência a modelos totalizantes e pela sua potencial efetividade para a compreensão real da vida nacional. O problema está muito mais em localizar as manifestações dessa intensidade filosófica em meio à hegemonia das exegeses, que ou derivam para posições hegemônicas altamente questionáveis, ou solicitam continuamente escusas simplesmente por existirem em uma espécie de reprodução de um certo complexo de inferioridade cultural. Não se trata aqui de defender a bandeira de algum tipo de restauracionismo ou messianismo filosófico de qualquer espécie, mas de tentar recorrentemente valorizar a riqueza filosófica onde ela surge e na forma em que ela surge. Então, há aqui uma clara diferença entre o que a gente chama de filosofia brasileira e o que a gente pode chamar de uma filosofia de comentador. O que nos interessa é pensar a filosofia brasileira para além da produção filosófica de comentadores, tais como a gente tem. Isso significa, então, tentar fazer o que o Ricardo tinha aponta, localizar quais são essas manifestações, independente do seu estilo filosófico, independente da sua posição filosófica. Para isso, listamos ali alguns exemplos. E seria interessante se vocês dessem uma olhada e tentassem identificar se conhecem alguns desses exemplos aqui tratados. Fizemos questão de dividir a partir do período colonial, pensando então com algumas categorias que são abordadas pelo livro do Margutti, História da Filosofia do Brasil, no catolicismo barroco e na ruptura iluminista. Há um leque de autores aqui no século XIX e nos séculos XX e XXI.
Manuel da Nóbrega, alguém, quem conhece? Bom, já é um bom indício. Antônio Vieira, na literatura, né? Como pensamento filosófico, vocês já viram no livro do Giovanni Reale, lá falando um pouco, do Antônio Vieira, não? Silvestre Pinheiro Ferreira, esse daí com certeza ninguém nunca ouviu falar. Bom, você não vai contar, cara. No século XIX, há N correntes de filosofia que faziam uma coisa muito interessante, que é um debate filosófico autêntico, se contrapondo em suas posições filosóficas. Os autores se liam, ao contrário um pouco do que parece ocorrer hoje. A gente não se lê muito, né? A gente publica, e quem que vai ler as coisas que a gente publica? Porque se eu só publico comentários sobre o Heidegger, eu prefiro ler o Heidegger. Se bem que o comentador do Heidegger costuma ser melhor do que o Heidegger, pelo menos no estilo literário, não é? Então, e aqui a gente tem todos esses autores listados a partir das correntes ecletismo, positivismo, evolucionismo, espiritualismo no século XIX, tinham textos que se contrapunham. Um caso ilustre disso é o Silvio Romero, chamado Doutrina contra Doutrina, onde ele está justamente discutindo as posições dos positivistas brasileiros. Coisa que a gente não vê muito hoje ainda. Foram alguns autores aqui que provavelmente a gente nunca ouviu falar. Tobias Barreto, tirando fora o Vitor. A Escola do Recife. Não, nem no livro didático sobre a Escola do Recife, nada. Jackson de Figueiredo. Putz, também não. Tem um livro fantástico sobre Pascal e a inquietação humana, mas não é um comentário sobre Pascal, é uma reflexão sobre a crise espiritual do seu tempo, a partir do diálogo com Pascal. É uma outra coisa. Não é a mesma coisa que o livro do Luiz Pondé sobre Pascal, O Homem Insuficiente. E no século XX e XXI, há uma série de autores, com certeza um aqui vocês conhecem, Henrique de Lima Vaz, né? Esse daí. Mas a filosofia mesmo do Henrique de Lima Vaz, será? Ou aquela parte da Antropologia Filosófica 1, em que o Vaz faz uma história da compreensão antropológica, filosófica? Será que a gente leu, por exemplo, Cristianismo e Consciência Histórica, que, do meu ponto de vista, é uma das obras mais originais do Vaz, que teve inclusive uma repercussão social, porque ajudou a fundamentar aquilo que veio a ser a ação popular, lá nos anos 60 ainda. Não é à toa que o Padre Vaz foi convidado gentilmente a prestar um depoimento na polícia. Mas esse Vaz a gente não conhece. Outros autores aqui, como o culturalismo, Miguel Reale. Quem é do direito aí talvez tenha ouvido falar. No direito se estuda a teoria tridimensional do direito, que é uma das teorias de maior repercussão no âmbito do direito no século XX, e a gente simplesmente ignora o pensamento do Miguel Reale nas faculdades de filosofia, mesmo quando vai estudar filosofia do direito, porque é muito melhor estudar o Hegel, provavelmente. E no existencialismo, Vicente Ferreira da Silva, ilustre desconhecido. O ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Já ouviram falar do ISEB? Não? Órgão importantíssimo de reflexão sobre o Brasil nos anos chamados do Nacional Desenvolvimentismo, governo JK, governo João Goulart, que teve várias das elaborações, por exemplo, do Álvaro Vieira Pinto, foram incorporadas pelo pensamento do Paulo Freire, que a gente conhece, mas não como filósofo, como educador. A gente não considera o Paulo Freire filósofo, apesar dele começar todos os livros praticamente com uma reflexão sobre a antropologia filosófica,
afirmando que um homem é um estar sendo, é um ser e um estar no mundo. Coisa que tem a ver com aquelas categorias que eu apresentei um pouco aqui, do Álvaro Vieira Pinto. Mesmo os estudiosos de Paulo Freire costumam apontar as várias influências sobre o pensamento freiriano, hegelianismo, marxismo, fenomenologia, mas quase ninguém fala do Álvaro Vieira Pinto. E, curiosamente, é um dos poucos autores, eu me lembro de apenas mais 2, que o Freire chama de mestre. Fazia um mestre, Álvaro Vieira Pinto, na obra tal. Isso em vários livros, inclusive na obra principal, A Pedagogia do Oprimido. Se vocês fizeram uma leitura atenta a 2 momentos cruciais na Pedagogia do Oprimido, onde é chamado ao diálogo ao Álvaro Vieira Pinto, quando o Freire define o que é método, ele utiliza uma longa citação do Álvaro Vieira Pinto, no livro Ciência e Existência, e quando o Freire vai falar do inédito viável, que é um conceito retrabalhado pelo Álvaro Vieira Pinto a partir da reconstrução do pensamento do Jaspers. Mas mesmo nos estudiosos de Paulo Freire, a gente não ouve falar de Álvaro Vieira Pinto, que é quem estabelece as categorias de consciência ingênua e consciência crítica. E foi no ISEB onde a gente teve um dos conceitos principais da filosofia brasileira contemporânea, que é o conceito de conscientização, que curiosamente acabou entrando no vocabulário comum. Já pararam para pensar nisso? Quando está entrevistando a pessoa, o que você acha da política pública, etc. Ah, bom, tem que conscientizar as pessoas. A conscientização foi um termo criado neste instituto, elaborado filosoficamente pelo Paulo Freire, que entrou no vocabulário comum e que a gente não presta atenção em termos filosóficos. Para estabelecer, por exemplo, uma diferença entre tomar consciência e conscientizar. São coisas diferentes. Aí já há uma riqueza, uma palavra do vocabulário comum que a gente pode extrair para fazer uma reflexão conceitual sobre ela, em termos de ensino de filosofia. Mas não fazemos. Esse aspecto destacado aqui, por último, pelo Rodrigo, faz a gente pensar numa palavra que o Margutti falou aqui na mesa agora há pouco, e a gente também se referia, de que alguns estudiosos ou pseudo-estudiosos da filosofia no Brasil, que dizem que ela não existe, por exemplo, fala-se da não continuidade, da não discussão. Paulo Arantes chega a falar da falta de assunto, na não seriação, né? Aqui a gente tem um exemplo de um grande pensador que é lido praticamente no mundo todo, Paulo Freire, se referindo a mestres brasileiros, a conceitos desenvolvidos em diálogos com outros pensadores brasileiros que normalmente a gente ignora, né? E só uma outra coisinha, eu tenho curiosidade para dialogar com o público que está aqui sobre isso que a gente está falando, né? Não foi por falta de oportunidade que a gente não viu esses autores ou desconhece, porque eu creio, se não estou enganado, o Estado de Minas já há bastante tempo tem a filosofia estabelecida no ensino médio, né? Pelo menos na década de 90, quando eu estava começando a estudar essa questão, eu me lembro que o pessoal estava, inclusive tinha para vestibular, caía lá as questões de filosofia. Então, aqui, vocês que estão aqui no ensino médio tiveram contato com a filosofia, certo? Em Minas isso está estabelecido. Tiveram contato com um livro didático lá na escola, ou agora recentemente com esse programa do governo. Então, veja, se a gente não ouviu ou desconhece totalmente esses autores, essas ideias, essas discussões, há uma falha no sistema de ensino. Uma falha, aqui a gente está falando de conteúdos curriculares, uma falha que precisa ser considerada e repensada.
Bom, e aí tem uma série de outros autores que a gente poderia passar aqui, provavelmente não conheceríamos, não é? Talvez o Oswaldo Pochat seja conhecido de quem estuda mais Aristóteles, pelos seus comentários a Aristóteles, mas a corrente, a elaboração que ele fez do neopirronismo, a gente desconhece completamente. Assim como outros filósofos independentes, Mário Ferreira dos Santos, alguém já ouviu falar? Tem sido publicado muita coisa dele ultimamente, pela editora Realizações. É um metafísico gigantesco, assim, elaborou uma enciclopédia das ciências filosóficas. Wilhelm Flusser, talvez tenha ouvido falar um pouquinho, está meio na moda ultimamente. Depois de ser reconhecido lá fora, a gente começou a ler aqui dentro. O Rodrigo Duarte, da UFMG, tem feito um grande trabalho de divulgação e de estudo do pensamento do Wilhelm Flusser. Mário Vieira de Mello, bom, esse daí, ilustre desconhecido também. Júlio Cabreira, está vivo, filósofo vivo, lá em Brasília, professor da UNB, tem um livro muito interessante chamado Diário de um Filósofo no Brasil, além de fazer reflexões sobre uma ética negativa, discutindo temas como suicídio, aborto, esses temas ligados à bioética. Bom, constatado então que a gente não conhece essas coisas, por quê? E a resposta, a filosofia brasileira está presente no ensino de filosofia, a gente pode responder que ela não aparece ou surge parcamente no ensino de filosofia, seja no ensino médio, seja no ensino superior. E isso se verifica a partir da análise de currículos, programas de ensino e pesquisa, livros didáticos e avaliações. E eu dou alguns exemplos aqui. Se a gente pega as orientações curriculares para o ensino médio de filosofia, que são de 2006, ela apresenta 34 itens que deveriam, de alguma maneira, compor o currículo de filosofia, que poderiam ser trabalhados, seja numa perspectiva mais histórica, seja numa perspectiva mais temática ou problemática. Só que desses 34 itens, não há nenhuma menção feita aos filósofos ocorrentes do pensamento brasileiro, mas são explicitamente designadas filosofias regionais, como idealismo alemão, a filosofia francesa contemporânea, Foucault, Deleuze, o Círculo de Viena, a filosofia analítica, Frege, Husserl, Wittgenstein, são citados nominalmente lá. E não há uma única referência, por exemplo, a uma corrente filosófica como o culturalismo. Não há nenhuma referência explícita, mesmo no campo da lógica, a um cara como o Newton da Costa. E esse é um instrumento regulatório dos nossos marcos de ensino, no ensino médio. E também nas instituições que formam os professores do ensino médio, as licenciaturas de filosofia. Quando chega o MEC, vai fazer a avaliação, ele bate o olho lá, olha, olhando aqui as orientações, olhando o currículo de vocês, está batendo, não está batendo. Vão olhar a partir desses critérios. O ENAD, que é o exame que avalia o ensino superior. Se a gente dá uma olhada nas provas do ENAD para a filosofia, 2005, 2008, 2011, e ocorrerá uma prova agora, quando você analisa as questões, nenhuma das questões aparece alguma corrente ou autor da filosofia brasileira, desse leque que eu apresentei para vocês antes. Quando a gente olha, então, com a filosofia moderna e a filosofia contemporânea, quem está presente, a gente tem Maquiavel, Descartes, Locke, Hobbes, Spinoza, Hume, Kant e Hegel. Não há nenhuma referência a nenhum dos filósofos, por exemplo, do período colonial, do século 17, 19. E os filósofos contemporâneos que aparecem? Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Bergson, Husserl, Wittgenstein, Círculo de Viena, Heidegger, Popper, Kuhn, Sartre, Foucault, Habermas, Appel, Quine, Peirce, Pierre Levy. Veja como há uma semelhança. Faz depois um pouco esse exercício. Pega as orientações curriculares, pega a prova do ENAD, compara os autores que estão presentes.
e junte a isso um outro instrumento, que são os currículos, o currículo de vocês, as matérias que vocês fazem. Curiosamente, quando a gente faz uma pesquisa pelos cursos de filosofia, a maioria não possui nenhuma disciplina de história da filosofia brasileira, ou mesmo trazem nas ementas das disciplinas sistemáticas, como ética, política, estética, alguma menção ocorrente ao autor brasileiro, como se, por exemplo, a gente não tivesse uma reflexão estética nacional. Um exemplo que eu acho gritante da gente não estudar, o Augusto Boal, com a estética do oprimido e o teatro do oprimido, que faz uma crítica filosófica a Aristóteles e Maquiavel, por exemplo, e um diálogo com Brecht. Mas a gente simplesmente não estuda. Ou a antropofagia. Já viram algum curso de estética que saia do círculo Escola de Frankfurt, quando a gente fala de filosofia contemporânea? A única exceção, quando a gente analisa os currículos de filosofia no ensino superior, é a lógica, onde costuma aparecer a lógica paraconsistente, do Newton da Costa. Normalmente em alguma disciplina, como Lógica 2, está estudando as lógicas não clássicas, aí faz uma série de investigações sobre lógica, lógica fuse, lógica trivalente, e aí aparece lá a lógica paraconsistente do Newton da Costa. É o único. E quando a gente olha para os livros didáticos, porque os livros didáticos orientam o professor. Os livros didáticos são baseados e estruturados, analisados a partir do que é colocado nas orientações curriculares, do que os alunos das licenciaturas estudam e do que é avaliado pela ANAD. A gente pode pegar aqui 2 casos que me parecem ilustrativos do que ocorre no ensino superior e do que ocorre no ensino médio. Com relação ao ensino superior, há um livro que costuma figurar nas bibliografias introdutórias, que é o livro do Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia. Você já deve ter visto esse livro, dos pré-socráticos a Wittgenstein, ele faz um apanhado, não é? Ele acaba, então, ilustrando o que ocorre com várias outras histórias da filosofia, seja do Giovanni Reale, seja da Sofia Rovig, estou lembrando aqui aqueles que são publicados pela Loyola, por exemplo. Nenhum autor corrente brasileira é citada, assim como nenhum texto filosófico brasileiro aparece nas antologias organizadas pelo autor. Complementar a essa obra Iniciação à História da Filosofia, a gente tem 3 antologias organizadas pelo Marcondes. Antologia de textos básicos de filosofia, textos básicos de ética, textos básicos de linguagem. Em nenhum desses há algum autor que escapa desse cânone que a gente viu aqui antes. Mas há algum avanço no livro do Danilo Marcondes a partir da 11ª edição, onde ele incorpora, quando apresenta o quadro dos fenômenos que constituem aquilo que a gente chama de modernidade, a descoberta do novo mundo. Não, a gente tem que entender, há uma retomada do ceticismo antigo, importante, para compreender a filosofia moderna, há a revolução científica, fundamental, há o renascimento, mas há também a descoberta do novo mundo. Isso oferece um choque cultural e obriga os filósofos a repensarem algumas categorias, coisa que não está presente, por exemplo, na periodização, na análise dos fenômenos daquilo que o Habermas chama do discurso filosófico da modernidade. Entra a reforma protestante, entra a revolução científica, entra o renascimento, mas o novo mundo não mudou em nada o contato para a reflexão europeia. E quando a gente olha os livros didáticos do ensino médio, é muito ilustrativo o caso de uma obra que é amplamente usada e está presente há muito tempo no mercado editorial brasileiro e está presente nas políticas públicas, porque é o Plano Nacional do Livro Didático, do qual a filosofia participa desde 2012,
E uma das obras elencadas nesse plano é o livro Filosofando, Introdução à Filosofia, da Maria Lúcia Aranha e Maria Helena Martins. Quando a gente faz uma análise desse material, que tem suas virtudes também, é curioso constatar o seguinte: são citados 14 filósofos brasileiros. Aí tem uma relação deles aqui embaixo. Benedito Nunes, César Mortari, Paulo Margutti é citado também lá, Roberto Machado, Scarlett Martin, um punhado. Aí você fala, pô, então está presente a filosofia brasileira no ensino médio. Mas quando você vai analisar o que tem sido citado desses filósofos brasileiros, ou o que é debatido, apenas 3 dos chamados filósofos brasileiros, que ela denomina assim, tem algum conceito ou alguma ideia debatida. São esses autores: a Chauí, quando está discutindo o que é a democracia, apresenta as 4 características da democracia que a Chauí trabalha. O Porchat, ela cita inclusive um trecho falando do neopirronismo do Porchat. E o Demerval Saviani, quando ele apresenta a definição do que é filosofia. Todos os outros 11 filósofos brasileiros, como por exemplo a Ogária Matos, aparece a filósofa brasileira Ogária Matos, falando da escola de Frankfurt, diz: o filósofo Leandro Conde, quando discute marxismo, afirma que Marx, ou seja, são comentadores, não uma referência, uma elaboração própria, a um conceito próprio, a alguma ideia ou algum problema debatido por esse filósofo. E 2 autores que têm algumas ideias debatidas não são colocados como filósofos. No caso do Teixeira Coelho, tem toda uma reflexão sobre estética, e o Paulo Freire, que para ela não é filósofo, assim como para os cursos de filosofia também não. Bom, constatado isso, quais fatores podem explicar essa ausência? Quais são as causas que determinam essa ausência da filosofia brasileira, seja no ensino superior, seja no ensino básico? Bom, quando a gente trata do ensino superior, acho que é interessante analisar 3 dimensões que ajudam a compreender o porquê da ausência. Uma dimensão ideológica, uma dimensão pedagógica e uma dimensão política. E todas elas recaem sobre uma problemática história da filosofia que vem sendo ensinada nas universidades. Sobre a dimensão ideológica, dê uma olhada nesse quadrozinho que foi retirado de um artigo do Henrique Dussel, filósofo argentino-mexicano, onde ele apresenta 2 esquemas. Um esquema que ele chama de sequência ideológica da Grécia à Europa moderna, e um outro esquema que seria a sequência histórica do mundo grego à Europa moderna. Só bater no olho, já vê que há uma linearidade no primeiro esquema e algo mais complexo, diversificado no segundo esquema. Agora, faça o seguinte exercício. Pensem na história da filosofia que vocês estudaram, e encaixe os nomes e os autores no esquema 1 e no esquema 2. Mundo grego, pré-socráticos até o helenismo. Depois, no helenismo, a gente estuda um pouco de estoicismo romano, mundo romano pagão e cristão, Santo Agostinho. Pulamos para Tomás de Aquino, Abelardo, Tomás de Aquino, mundo cristão medieval. Filosofia medieval é o quê? Agostinho, patrística e escolástica, não é mais ou menos isso? Patrística latina, Agostinho. Alguém estuda muito Gregório de Nissa, Gregório Nazianzena, aqui na faixa talvez um pouquinho, né? Mas agora, quando a gente olha os livros de filosofia, falam que eles existem, mas discute lá o Agostinho. A escolástica, mas cadê a Avicena e Averroes? De vez em quando entro lá, Avicena e Averroes, tem discussão sobre averroísmo latino. Então você estuda Avicena e Averroes porque eles ajudaram Tomás de Aquino a elaborar a sua obra. Como assim? Aí a gente vai então para a Europa moderna. O que a gente começa? Talvez um pouco o Renascimento, Bacon, Montaigne,
talvez o Maquiavel, Pico de la Mirandola, quando muito. Aí pula, às vezes a gente já pula direto para Descartes. Mas cadê o restante da Europa, inclusive? E se a gente considera como importante que um dos fatores constituidores da modernidade é a conquista e não descoberta do novo mundo, ou seja, a conquista de nós, é curioso que nem Portugal nem Espanha figurem numa história filosófica, porque não há filósofos em Portugal e Espanha nesse período. Bartolomeu de las Casas, ninguém sabe quem que é, talvez. Certamente. Não há problema em nadar contra a corrente. Tem que criar uma estratégia. Essas estratégias que a gente vai abordar. Vai lá. Os peixes, para se reproduzir, também nadam contra a corrente. É uma boa inspiração, né? Bom, e o que ocorre então? A denúncia do Henrique Dúcio é a seguinte: a gente tem um helenocentrismo e um eurocentrismo na nossa compreensão histórica geral e na compreensão do desenvolvimento histórico da filosofia. Por que um helenocentrismo? Que a gente toma a filosofia antiga tendo a Grécia como centro do mundo, como se tudo tivesse convergindo para a Grécia e de lá depois se expande para o restante do mundo. A gente não tem nenhuma reflexão, nenhum estudo sobre o que era desenvolvido na África Banto, no Egito. A gente não tem nenhum estudo sobre o que era desenvolvido na Índia, na China. Mesmo que um autor que ninguém questionaria como cânone da filosofia ocidental, como Schopenhauer, fale que a intuição kantiana já está presente nos Upanishads. Há alguns mil anos atrás, antes de Kant. Mas essa informação a gente não considera relevante. A gente considera relevante a partir de Kant, sim. Os Upanishads, aí... não. Então essa denúncia do Henrique Dúcio de que você há uma restrição histórica na investigação filosófica antiga, porque se restringe à Grécia, a gente nem mesmo tem a dignidade de tentar ver as interações ou com quem os gregos dialogavam. A gente fala, mas não analisa detidamente. E um eurocentrismo. E o que seria esse eurocentrismo, né? O eurocentrismo da modernidade é exatamente a confusão entre universalidade abstrata com a mundialidade concreta, hegemonizada pela Europa como centro. Da maneira como estudamos, ou como estudamos tanto a história geral quanto a história da filosofia, que encaixa com esse esquema 1, apontado pelo Henrique Dúcio, é como se a Europa, desde antigamente, fosse um centro do mundo convergente e difusor de conhecimento. O grande problema é que a Europa só se torna centro econômico, político, militar e depois filosófico, que ajuda a justificar esse domínio que é político, econômico e militar, muito depois, e principalmente graças a nós, com o trabalho escravo indígena africano e com o ouro e prata retirado daqui. Bom, uma outra dimensão que precisaria ser ressaltada é a dimensão pedagógica. Como nós temos ensinado filosofia na universidade? E aí a gente vai ao encontro daquilo que o Margucci discutia na mesa da primeira parte da manhã. Parece haver, então, duas grandes atitudes que formam e que conformam o nosso ensino de filosofia. Uma é o colonialismo mental, ou filoneísmo, como é apontado pelo João Cruz Costa. A mais completa e desequilibrada admiração por tudo que é estrangeiro, talvez uma espécie de complexo de inferioridade que deriva da situação colonial em que por longo tempo vivemos. No campo filosófico, então, essa admiração ao estrangeiro
se faz acompanhar pelo desconhecimento da própria história cultural e filosófica. Não conhecemos, ignoramos e ainda achamos ruim. Quando alguém vai falar que é bom, dá uma olhadinha nisso daqui. E é curioso que primamos por conhecer em minúcias as matrizes filosóficas europeias, norte-americanas, hoje também australianas, devido ao incremento da filosofia analítica, discussões sobre epistemologia. Mas a nossa, a gente pode passar sem conhecer um único desses autores que foram listados anteriormente. E achamos isso normal. Além desse colonialismo mental, há uma atitude que é o comentarismo, né? Bom, se o que importa é o que é importado, o melhor a se fazer é dedicar-se ao comentário especializado de um autor ou sistema consagrado. Se já tem um critério valorativo, para que eu vou me preocupar com o que não tem valor? E como tem uma autoimagem negativa, então é melhor se dedicar àquilo que é mais valorizado, a partir do máximo que eu posso fazer, um bom comentário. Isso parece, então, remontar ao que o Margutti chama de fonsequismo da época colonial, uma atitude filosófica, tradicionalista, de comentário escolástico e sistemático, sem pretensões de originalidade. E tem um correlato disso durante o século XX, que é o método estruturalista de leitura de textos filosóficos. Foi amplamente praticado pela USP, quando da fundação do ensino filosófico universitário, e que influenciou as demais instituições do país. Essa pedagogia, ela prima por um comentário ultra especializado em detrimento de uma elaboração própria. E aqui tem uma coisa interessantíssima, talvez vocês se reconheçam. Eu gostaria que não, mas eu acho que vocês vão se reconhecer nessa citação aqui do Palacios, Gonçalo Amiro Palacios, é um professor de filosofia equatoriano, um filósofo da Universidade Federal de Goiás. Que ele diz: quando vim ao Brasil, percebi que o que se esperava de um professor de filosofia não era que fizesse filosofia, mas que falasse com suprema autoridade sobre algum filósofo clássico. Assim, há especialistas neste ou naquele filósofo que viajam dando conferências, levando o seu tesouro pela vida. Similar a alguma experiência que vocês tenham vivenciado? Bom, mas haveria talvez uma terceira dimensão, que é a dimensão política. Porque não é possível pensar a constituição do conhecimento sem o seu entranhamento com a política. E é uma coisa destacada, então, pelo Júlio Cabreira, esse filósofo argentino-brasileiro da UNB. O Cabreira aponta alguns mecanismos que seriam produtores de uma invisibilidade da produção filosófica brasileira, aquela produção que eu falei lá atrás. Segundo ele, a não existência de filosofia no Brasil e em muitos outros países pode ser um efeito produzido pela particular distribuição da informação, hoje imperante no mundo, pela particular estrutura das instituições de ensino e pesquisa e por ideias unilaterais do que tenha ou não valor como filosofia. Então, haveriam mecanismos informacionais, institucionais e valorativos que determinam os recortes filosóficos a serem investigados, financiados e dignos de apreciação. Quais são as revistas especializadas em filosofia brasileira? Quais são as revistas especializadas em filosofia alemã? Quais são as revistas especializadas no pensamento de Álvaro Vieira Pinto? Não existe. Quais são as revistas especializadas no pensamento de Nietzsche? Quem recebe financiamento para fazer pesquisa sobre filosofia brasileira ou latino-americana? Tem que se justificar, mostrando a relevância filosófica. Ninguém vai preocupar se você apresentar uma investigação sobre o idealismo
caberia então indagar se a não existência de uma filosofia brasileira se deve a uma não existência de fato, ou a produção dessa não existência a partir desses mecanismos, que teriam muito mais a ver com decisões políticas do que filosóficas e pautadas por escolhas pouco ou nada argumentadas. Será realmente que a filosofia veiculada na academia é a única filosofia válida? Ou será que o modo de produção e circulação das ideias filosóficas não condicionam nossos critérios da verdade? Diante disso, haveria por Cabreira duas consequências. Uma, a filosofia profissional como atividade mecanizada e sem vida, porque não há uma autêntica paixão filosófica por trás da pesquisa, mas há a necessidade de cumprir determinados ritos para poder se mostrar especializado em autor X ou autor Y. Não à toa as nossas dissertações, teses, monografias acabam tendo a seguinte fórmula: o conceito X no autor Y. Qual é o problema autêntico que está sendo abordado aí? E a outra, um mecanismo, o pior de todos, uma autocensura. Porque não há ninguém falando que você não pode fazer filosofia brasileira. Não há ninguém que vai pegar o seu texto e vai cortar a referência aos autores nacionais e tal. Mas talvez haja uma autocensura. Aí é o pior, a introjeção do dominador. E o que é essa autocensura? Não existe nenhuma censura explícita contra isso, ou seja, ninguém que proíbe elaborar trabalhos mais pessoais ou ensaios sobre autores nacionais. Mas alguém que ousasse fazer isso seria ouvido por poucos, ou, pior ainda, assistido com distanciada ironia, e o autor considerado um diletante ou um filósofo frouxo. A própria comunidade exerce aqui o papel da censura, dispensando-a como mecanismo autoritário externo. O autoritarismo se incorporou na comunidade. Qualquer aceno para algum trabalho mais criativo e pessoal, tanto na forma quanto no conteúdo, será rápida e sumariamente desencorajado. Bom, e com relação ao ensino médio, a gente poderia falar talvez de dois grandes momentos de uma afirmação da filosofia no ensino médio. Um primeiro momento de afirmação disciplinar da filosofia, caracterizado pelas discussões sobre o retorno da filosofia no ensino médio, publicação de materiais didáticos. Exemplo disso seriam alguns livros, como o livro Primeira Filosofia, que é mais voltado para a filosofia no ensino superior, o próprio Filosofando, o Convite à Filosofia, da Marilena Chauí, e um segundo momento de elaboração metodológica, né? Tendo a filosofia, então, implantada, até mesmo antes da implantação da filosofia, haveria, então, todo um debate exaustivo sobre as metodologias de ensino de filosofia, que seriam as mais adequadas. Essas reflexões estão presentes em autores como Walter Cohen, Silvio Galo, Lídia Maria Rodrigo e outros. Só que, curiosamente, nenhum desses dois momentos eles tocam na presença da filosofia brasileira no ensino. Quando a gente analisa as propostas metodológicas e curriculares, constatamos a pouca presença de temas caros ao nosso contexto. Temas como modernidade e colonialidade, a questão indígena, o racismo, a modernização conservadora, a religiosidade popular, temas com que a gente tromba na rua, mas são presentes nos textos. Curioso isso, não? Será que esses não seriam temas filosóficos legítimos? Há temas filosóficos mais legítimos do que outros? Bom, além da ausência de e além disso, não há nenhuma referência a determinados teóricos e filósofos latino-americanos e brasileiros que seriam fundamentais para essas reflexões. Não há como esperar que o Heidegger diga alguma coisa para mim sobre a questão indígena. É mais importante ler Bartolomeu de Las Casas. Ou é mais importante ler o Padre Vieira? O Mariátegui? Ou é mais importante ler Eduardo Viveiro de Castro? Mesmo então aquelas propostas mais criativas, como a do Silvio Galo, que fala de uma oficina de conceitos filosóficos,
não utilizam de outros referenciais. Todas essas acabam, então, reproduzindo implicitamente a ideologia que é apontada pelo Henrique Dúcio naquela sequência do desenvolvimento histórico da filosofia. E diante disso, então, o que fazer? É o Alessio. Viu que responsabilidade, o que fazer, ele passa para mim. Olha só, eu fico um pouco incomodado quando a gente vai, eu pessoalmente, quando a gente vai tratar de metodologias de ensino, inclusive a gente tem falado muito de Paulo Freire, Anísio Teixeira e outros autores, e a gente não consegue sair da metodologia que é eu aqui no alto falando e vocês ouvindo, né? E aquilo que se reproduz normalmente na academia, de um modo geral. É claro que não é tão fácil de resolver isso, mas é uma coisa que incomoda. Quer dizer, incomoda, como primeiro ponto eu quero destacar isso, porque a ideia de trazer primeiro levantar essa problemática do currículo, para depois falar um pouco da metodologia, já deixa claro que essa preocupação com a filosofia no Brasil praticamente inexistente, como foi demonstrado aqui, como vocês sabem, também envolve mais do que o problema da filosofia, envolve o problema da nossa educação como um todo, na qual, no sistema educacional nosso, a gente reproduz não só as ideias e conteúdos que muitas vezes não dialogam com a gente, mas também de uma forma que não tem nada a ver com a gente. Se tem um pouco a ver com a gente até concede, mas que poderia ser muito mais produtivo, muito mais criativo do que é na prática. Então, reforçando essa ideia, qual que é o nosso modelo praticamente único? Estou pensando nas escolas médias, mas também na graduação. O nosso modelo continua sendo esse: transmissão. A transmissão e a escutação. Então, isso já é um ponto crítico da metodologia para a gente pensar. Bom, a gente está tão acostumado com isso que parece que não tem outra forma de aprender, a não ser o professor explicando e eu escutando. Então, já levanto isso. A segunda coisa, tem a ver com isso também, e aí eu já vou pedir para o colega lá mudar o... eu pedi... como é que é o nome dele? Muda para o outro slide lá que eu tinha pedido para você. Eu vou passar rapidamente aqui, porque na verdade eu queria fazer algumas considerações assim, bem gerais, para depois a gente conversar também, né, um pouco, porque pelo que eu sei a gente está cumprindo os horários aqui, né, Robson, certinho, então às 11h40 a gente encerra. Então, bem antes disso eu queria abrir já acho que é bom, né, para criar aí um ambiente de diálogo. Então eu queria dizer isso. Bom, primeiro, isso já é um problema para mim. Acho que tem que pensar sobre isso, da questão da transmissão e da escutação. Depois, na filosofia particularmente, o problema do desprezo com a educação. Né? Então, por isso, eu não vou ficar passando aqui detalhes da obra, mas tem um livrinho muito bom, para quem está preocupado com o ensino em filosofia, que é do Alejandro Serletti, um argentino que está trabalhando nisso há algum tempo, que é esse título aí, O Ensino da Filosofia como Problema Filosófico, onde ele vai destacar isso, quer dizer, os filósofos, de um modo geral, desprezam a educação. No Brasil, isso acho que, eu não conheço tão bem outros países para dizer, mas aqui no Brasil, com certeza, isso existe. No nível, pelo menos no âmbito acadêmico, onde eu atuo, isso é quase... pejorativo, assim, falar em filosofia da educação, ou filosofia e educação, a nova nomenclatura agora. Então, partindo da ideia de que a educação é um tema menor, ou que não é um tema da filosofia, o próprio professor de filosofia, na sua tarefa de formar pesquisadores, mas sobretudo professores, ele atua
com um certo desprezo pela didática, um desprezo visível pela didática e pela metodologia, reforçando isso que eu acabei de falar anteriormente, sem considerar tudo isso que nós falamos pela manhã, e o Rodrigo trouxe agora de volta, que nós estamos num país tropical, né? Nós, em Cuiabá, por exemplo, para radicalizar um pouco, 40 graus, 42 graus, e a sensação pior do que isso, porque é muito, o conjunto das condições climáticas é muito severo, e os alunos estão lá em 35, 40 apinhados numa sala, às vezes com um ventilador, às vezes nem isso, escutando um discurso, às vezes alheio à vida dele. Então, são questões que poderiam ser pensadas, que deveriam ser pensadas para qualquer disciplina, mas eu estou me referindo aqui à filosofia. Então, partindo de todas essas condições ruins, condições que a gente prefere, elas são tão, para pensar a escola média, elas são tão adversas que a gente prefere às vezes não pensar, não enfrentá-las. Então, o Serletti trabalha no livro dele algumas questões, eu não vou ficar passando detalhadamente, mas algumas questões que têm a ver com isso. Ensinar, né? O que é ensinar filosofia? Bom, normalmente se entende que é transmitir um determinado conteúdo, um texto que deve ser de uma determinada linha, como já foi falado aqui, para não insistir muito, e um agente transmissor desse conteúdo. Mas eu coloco, nessa perspectiva das nossas condições, do clima, da nossa cultura, que isso é um problema a ser levado muito a sério pelo responsável pela formação dos alunos, por aquele que vai trabalhar com a filosofia. Então é por isso que eu disse no início, até meio provocativamente, que incomoda um pouco, porque eu também estou repetindo exatamente isso que eu estou falando, que acontece em geral, né? Mas a gente não faz, não trabalha com grupos de estudos, a gente não trabalha com arte, com teatro, a gente não trabalha com futebol, que seria assim um atrativo, né, especial para a cultura brasileira, principalmente para os meninos. A gente não trabalha com a dança. Eu estou pensando isso em âmbito mais da escola pública média. Na graduação, eu vejo, depois a gente vai ver se consegue falar um pouquinho do Porchat, para entrar um pouco naquilo que a gente pode fazer de imediato, né, na própria academia mesmo, e não só nas escolas. Então, com esse primeiro ponto, eu queria que vocês, né, considerassem o modo como vocês até hoje, alunos de filosofia, percebem esses aspectos. A educação, o ensino de filosofia e a metodologia de ensino não são colocados de maneira filosófica. Então há uma separação entre forma e conteúdo que a gente precisa corrigir, né? Mais um aqui do Serletti. E o que é aprender filosofia, né? Nesse sentido de aprender filosofia, eu destaco o seguinte: aprendi com o Serletti, aprendi na prática, que essa metodologia que me facilita, porque eu estudei, fiz mestrado ou doutorado, sei lá o que o cara fez, pós-doc, e ele domina pra caramba um assunto, e normalmente se especializa depois da especialização e despeja aquele conteúdo, achando que isso significa que ele está ensinando alguém. Isso eu coloco em questão. Eu acho que ensinar é um conceito, quer dizer, o ensino de filosofia, sobretudo, é um conceito complexo que envolve uma resposta, que envolve um diálogo. Se eu fico meia hora falando alguma coisa para uma sala de 30 alunos e ninguém aprendeu nada, não houve ensino.
porque não houve aprendizagem. E normalmente não houve isso porque não houve diálogo, porque não houve contextualização e etc, etc. Então, no nosso trabalho, eu e o professor Rodrigo temos trabalhado junto lá na licenciatura, a gente tem insistido muito nisso, de trabalhar, obviamente, com a leitura do texto, é a nossa base. E a partir daquilo que a gente falou, normalmente os textos são esses do cânon mesmo. A gente que introduz lá os autores brasileiros, como a professora brincou aqui, nadando contra a corrente, né? E então acho que pensar a metodologia sem considerar isso fica meio vago, fica um outro tema. A metodologia é um conceito, tipo o cara, né, mesma coisa que eu estou falando aqui, que vai dar um curso sobre Paulo Freire e não consegue minimamente entrar no espírito do Paulo Freire e fica dissertando, né, uma série de conceitos ao modo francês que não leva ninguém a entender o Paulo Freire, às vezes até a desgostar. Então, são essas questões que eu acho que a gente precisa levar mais a sério. E aqui, né, eu vou encerrar nesse slide e passar para o Porchat, porque eu queria mostrar só uma das ideias, algumas das ideias dele que eu acho que a gente pode aproveitar bem. Só um pouquinho. Então aqui, para quem se interessar por ler o livrinho do Serletti, não sei se alguém conhece esse autor, Alejandro Serletti. É um livrinho tão pequenininho que você lê numa sentada no ônibus aqui de 50 minutos, você lê. Mas tem algumas coisas muito instigantes ali, que vale a pena a gente pensar. Então, sobre isso que a gente estava falando agora há pouco, né, que o interesse nosso aqui é pensar a filosofia no Brasil. E, quer dizer, mais ousadamente ainda, pensar o ensino dela. E, a partir do que a gente viu, a gente precisa criar esses espaços, precisa enfrentar, inclusive não discordando do Rodrigo, mas reforçando e talvez até piorando a situação como ele descreveu. Eu acho que é a censura mesmo. A autocensura é pior, é óbvio, porque já foi criado historicamente, mas a gente tem exemplos inclusive no nosso curso, de aluno que quer estudar, fazer uma monografia sobre autor X, e o professor diz, não, isso aqui não vai fazer porque não é filosofia. Eu particularmente na graduação, tive o desprazer de enfrentar isso também, tive também a sorte de encontrar um professor, que hoje é um historiador também da filosofia no Brasil, que não foi aceito lá, em 2 concursos ele não passou, mas ele se criou pesquisando sozinho, o professor Euclides Mansi. Acho que o Margutti já teve a oportunidade de ouvir falar dele, ou ler alguma coisa dele, mas o Euclides Mansi criou um grupo de estudos justamente para combater isso. Porque ele também, como professor substituto da UFPR, não conseguia por causa dessa censura. Então há mesmo que há um problema ostensivo que a gente precisa enfrentar. No caso lá, a gente criou um grupo de estudos, o professor criou esse grupo, reuniu 8, 10 pessoas, fundou o Instituto de Filosofia da Libertação, que hoje tem sede lá no centro de Curitiba, que é o IFIL, tem uma produção, tem uma história aí de quase 20 anos já. Bom, vamos mudar lá de... O Porchat foi citado várias vezes aqui hoje já, é um professor muito conhecido, né, famoso na USP. Eu tive a oportunidade de estudar com alguns, o Plínio Smith, por exemplo, que é um dos, entre aspas, discípulos dele, e que faz um trabalho seríssimo, né, há muito tempo já na filosofia. E se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês procurem o discurso, tá na internet, vocês acham lá como discurso de Porchat, né, o discurso de Porchat aos estudantes. Eu recomendo algumas partes desse discurso para a gente pensar essa questão metodológica, principalmente na graduação. E, embora ele não esteja preocupado necessariamente com a filosofia no Brasil, mas ele mesmo, como já foi citado aqui, é um exemplo de alguém que está se apropriando de um pensamento
importado ou estrangeiro e tentando criar um pensamento próprio e criando essas novas, problematizando de maneira diferente aquele pensamento. E o Porchat, com uma grande autoridade, né, da USP, esse professor vai convidado para fazer um discurso aos estudantes, onde ele vai fazer uma espécie de meia-culpa, analisando a metodologia de ensino que ele está, com a qual ele está trabalhando, com a qual todos estão trabalhando e da qual, inclusive, ele é um dos mentores, que é a metodologia que já foi citada aqui, de manhã e agora de novo, da leitura estrutural de texto, do método historiográfico, que forma, como o Porchat diz, tem formado grandes comentadores, grandes historiadores, mas não tem formado pensadores do Brasil. Então, nesse sentido, pensadores de problemas que poderiam ser colocados numa perspectiva de uma criação de uma tradição filosófica brasileira para a consolidação da filosofia aqui, para além da academia, para um diálogo com a sociedade, um diálogo com a cultura e etc. Não sei se o Rodrigo quer comentar alguma coisa. O Porchat está se colocando a questão que ele, durante a vida toda dele, se não me engano, ele já estava se aposentando ou aposentado já na época desse discurso, que é curtinho, tá? Vocês podem ler bem rapidinho. Ele está se colocando a questão, então, de que tipo de aluno, que tipo de pesquisador, professor de filosofia está sendo formado dentro dessa instituição pública no Brasil que lida com filosofia e nessa perspectiva metodológica adotada. Então, segundo essa metodologia bem conhecida, importada dos franceses, Goldschmidt, que é muito interessante, né? A apropriação do texto sem muito rodeio, né? Sem muita discussão do contexto, mas tentando perguntar ao próprio texto e ao próprio autor sobre suas intenções, sobre sua perspectiva, e essa leitura que a USP implantou em 1934 realmente tem um resultado, academicamente falando, um resultado excelente, segundo Porchat, mas levou muitas vezes os nossos alunos inclusive a essa autocensura, mas outras dimensões da repressão mesmo, da criação filosófica, porque você tem que sempre se referir ao cânon ou a este ou aquele autor, e normalmente ou invariavelmente um autor não brasileiro. Então, ele, em um certo momento, ele vai dizer, bom, errar é humano, mas também não dá para permanecer no erro até sei lá quando. Agora eu que já tô velho, aposentado, eu vou dizer o que a gente deveria fazer daqui para frente, né? E então ele vai, a partir daí, aconselhar que a gente seja mais ousado, mesmo no ambiente fechado, mesmo nas dificuldades que a gente tem na academia, que a gente seja mais ousado, que a gente procure trabalhar com outras metodologias, que saiam um pouco do tradicionalismo ao qual ele estava se referindo, principalmente com relação à apropriação dos textos, né? E aí, nesse slide aí, só para reforçar que não se trata, nem na minha perspectiva, e eu não estou fazendo uma leitura do discurso dele nesse sentido, né, de que você então agora deve desprezar aquela tradição ou aquela metodologia. Não se trata disso. Pelo contrário, o que a gente aprendeu e foi importante, aprendeu a ler e comentar, deve servir para alguma coisa. E na minha perspectiva aqui, deve servir, e colocando todas essas informações, que desde manhã a gente está falando aqui, informações e reflexões, colocando na perspectiva da filosofia no Brasil. Então, o que fazer com isso? O que fazer com as nossas aulas? O que poderia ser diferente? Eu mesmo estou falando aqui do meu incômodo, né? Do discurso, da transmissão via oral. Bom, ele propõe que a gente faça
que a gente seja criativo, mais para os professores, mas para que os alunos também, ele está falando para os alunos, para que os alunos despertem nesse sentido de cobrar que a metodologia utilizada tem a ver com a nossa própria cultura, e não apenas com uma importação das ideias e do método, né? Então, cursos e seminários, não só sobre doutrinas filosóficas, deixam daquele autor, e sobre questões internas, a lógica de seus sistemas, mas sobre problemas filosóficos e os diferentes modos de tratá-los, que são problemas para os nossos estudantes. Eu acho esse ponto muito importante, tanto para o ensino de graduação e pós, e etc., mas também já na base. Por isso eu falei antes, aqui, quem estava aqui mais cedo, da literatura, da porta de entrada, que me parece a literatura, para fazer esse diálogo com os alunos, para que os problemas filosóficos apareçam de um modo orgânico, e não de um modo quase que autoritário, arbitrário, da parte do professor. O que o aluno é obrigado a pensar sobre aquilo como se fosse uma informação da guerra de Esparta. Não, aqui é um problema dele, ele talvez tenha até perdido o sono por causa daquilo, mas o professor não sabe utilizar quer dizer, o professor não está preparado para levar isso a ser filosófico, a ter um conteúdo, de servir como reflexão, para que ele encontre lá no autor talvez uma ideia sobre como ele poderia pensar aquilo. Eu vou pular aqui porque eu quero deixar tempo para vocês conversarem, tá? Bom, aqui eu acho que eu pulei uma parte importante, que eu não vou ficar lendo não, mas é só para dizer o seguinte: essa nova proposta, quer dizer, essa nova ideia de ser mais diversificado, de buscar mais o diálogo, de criar ambientes diferentes da simples palestra filosófica e do simples trabalho solitário com o texto, né, poderia e deveria, e realmente recebeu e recebe muitas objeções, né? Como, por exemplo, a ideia de que se a gente deixar por conta de um diálogo com os alunos, se a gente deixar por conta de levantar problemas, que são talvez problemas que faz parte dos adolescentes, por exemplo, da vida do adolescente, ou da vida dos jovens que estão no mundo diferente da minha geração, por exemplo, diferente do filósofo, que é um mundo midiático, o mundo das redes, etc. Tem a ideia de que isso, levar a filosofia para isso, vai virar um pandemônio, vai virar um achismo daqui, um achismo dali, não vai chegar a lugar nenhum. Então, isso faz sentido, faz todo sentido que a filosofia tenha essa preocupação. Então, exige-se que a formação do professor, em qualquer nível, dê conta disso. Que a formação do professor, não desconsiderando de forma alguma aqueles aspectos que a gente falou antes, quer dizer, ele tem que aprender a história da filosofia, ele tem que aprender a ler bem o texto, ele tem que dominar os conceitos, os problemas que a filosofia sempre tratou, e tem que aprender, sobretudo, a dialogar com seus alunos, para que esses problemas não fiquem parecendo coisa do filósofo X ou Y, ou então algo que pareça mais como um conteúdo para se praticar ou para escrever no Enem, por exemplo, como a nova tendência agora. Aqui ele dá algumas dicas para o professor e tem a ver com não só expor o resultado de pesquisas pessoais, não só mostrar competência e erudição em certas questões, valer-se menos de autoridade. E aqui eu vou encerrando, porque valer-se menos de autoridade, que tem a ver com aquilo que eu falei no começo, né, de falar e o outro ouvir,
a gente precisa entender também dessa maneira. O professor é sim autoridade, né? Então tem que entender, quando a gente pensa do ponto de vista da metodologia de ensino, é preciso entender, então, para não ficar obscuro, que o professor é sim o responsável pela sala, pelo aprendizado, por aquele processo de ensino-aprendizagem que deve acontecer. E ele é sim autoridade, ele não deve abrir mão disso. O problema é quando essa autoridade vira, como a gente falou antes, vira um canal que não tem retorno, um canal que não tem comunicação, um canal que não tem diálogo. E o outro problema pode ser quando o professor, não abrindo mão da autoridade, mas buscando, sem uma formação, sem uma competência metodológica suficiente, ele abre mão dessa autoridade, quer dizer, ele abre mão do conteúdo filosófico para dialogar sobre o nada. Isso também acontece muito. Então, essa autoridade do professor, da qual ele tem que valer-se menos, ela não tem que ser abandonada. O professor é o responsável por ensinar, mas ele jamais vai ensinar se ele estiver falando sozinho. Então, na perspectiva pessoal das experiências que eu tenho feito, inclusive debatendo com os alunos e professores isso, eu acho que junto com isso, só para encerrar aqui minha fala, junto com isso, quer dizer, eu não consigo separar isso tudo, essa problemática, do problema da filosofia brasileira. Eu não consigo separar. Por quê? Porque se você está ensinando filosofia para quinta série ou para pós-graduação, e você está numa instituição pública do Brasil, no Brasil, e você está falando de filosofia, então tudo isso que eu coloco aqui como problemas da metodologia, eu não consigo separar dos conteúdos que essa filosofia deveria ter ou tem. Então, por isso, reforço que não só do ponto de vista dos problemas filosóficos que a gente poderia e deveria tratar, que já foi falado aqui insistentemente, citados aqui alguns autores, vários autores brasileiros, que a gente simplesmente abandona, mas também do ponto de vista da metodologia. Quando a gente discute conteúdo e forma sem separar um do outro, por exemplo, não tem como pensar em Paulo Freire, nessa perspectiva que eu estou falando. Mas, do ponto de vista da filosofia acadêmica, Paulo Freire é no máximo, um pedagogo, alguém que interessa a pedagogia, alguém que interessa a didática, e a didática não interessa a filosofia. E é isso que eu acho que a gente precisa levar a sério mesmo, sei lá, se quiser lidar depois com o ensino de filosofia. Tá? Sei lá, ainda falei demais, tá? Mas eu acho que dá um tempo para a gente levantar algumas questões. A gente passou bem rápido, porque amanhã, quer dizer, para nós passou rápido, né? Talvez para vocês tenha dado até sono, mas porque são muitas questões aí envolvidas. Por exemplo, Silvio Galo é um cara que trata, acho que tem algumas coisas interessantes do Silvio Galo que a gente poderia tratar do ponto de vista da metodologia de ensino, principalmente para o ensino médio, mas aí fica para vocês levantarem aí depois, em outros momentos, as questões, tá? Bom, alguém gostaria então de colocar alguma questão ou observação? Eu tenho algumas outras coisas também, poderia pontuar, mas prefiro escutar vocês. Um momento. Se sentiu contemplada, pelo menos, mais ou menos, no que foi respondido? Não é? Bom, Margutti. A respeito dessa questão do ensino, eu gostaria de lembrar a experiência que nós tivemos no próprio Grupo Fibra, que foi uma coisa um pouco fora do esquadro, mas que funcionou,
né? E ficaria como sugestão de possibilidade, né, de desenvolvimento de atividades de ensino de filosofia, só que no caso do Brasil. O que aconteceu foi o seguinte, um pouquinho, eu acho que foi no ano 2000, houve uma avaliação que foi feita do Departamento de Filosofia da UFMG, e essa avaliação foi feita por uma professora da USP, um professor da Unicamp e um professor da própria UFMG, só que ele não era da área de filosofia. E essa comissão, então, fez uma radiografia geral do departamento, examinou tudo, etc. e tal, e inclusive fez entrevistas com os professores, entrevistas com alunos, etc. E quando terminou de fazer o diagnóstico, né, a comissão, então, apresentou os resultados da avaliação para o próprio departamento. E o resultado, na apresentação dos resultados, havia uma sugestão muito significativa. A comissão achava o seguinte: olha, nós achamos que a estrutura curricular está muito boa, mas vocês estão dando muito pouca aula de lógica. Tem uma disciplina só, por um semestre, e a lógica é muito importante. Vocês precisam tinha que ter lógica 1 e lógica 2, por exemplo, né? Até aí tudo bem. Só que, quando você propõe acrescentar uma disciplina, você tem que tirar alguma coisa do lugar, né? E aí a comissão disse o seguinte: olha, como vai ter que tirar a roupa de um santo para vestir outro, nós sugerimos que vocês eliminem a disciplina Filosofia do Brasil, né, que pertence ao currículo, porque não tem mesmo essa história, essa coisa, né? Então tira a Filosofia no Brasil e coloca no lugar Lógica 2. O departamento, evidentemente, diante de uma professora da USP, o outro da Unicamp, etc. e tal, a comissão avaliando, né, simplesmente aceitou aquilo e colocou, então, Lógica 1 e Lógica 2, né, e tirou a filosofia no Brasil. E eu, na época, eu era praticamente quem administrava a lógica no departamento, né? Então era para ter ficado até muito feliz com isso, porque, né, os tentáculos da lógica iam se ampliar dentro do currículo da filosofia. Mas eu fiquei revoltado, porque eu achei que não era justo tirar a filosofia no Brasil para colocar outra lógica no lugar, né? E havia um detalhe nisso, é o seguinte: eu sempre senti aquela obrigação de que algum dia eu tinha que estudar filosofia no Brasil, eu ia deixando para depois, mas enquanto tivesse alguém trabalhando no assunto, tudo bem, né? Mas de repente, tirando a disciplina, acabou, não tinha mais ninguém para fazer aquilo, né? Aí eu resolvi criar o tal Grupo Fibra, né, que a partir de 2001 começou a se reunir fora do horário normal de aula, né, mas como se fosse praticamente uma disciplina. Só que não tinha caderneta de chamada, não tinha prova nem nada. E tinha uma população flutuante, né? Tinha os membros constantes, o Rodrigo é um dos exemplos aí de membro constante, o Robson também é outro exemplo, mas tinha aqueles que ficavam curiosos, participavam de algumas reuniões, depois iam embora, nunca mais voltavam, né? Mas havia isso. E durante muitos anos o grupo, ele supriu a falta de uma disciplina no currículo. Era uma coisa assim, o departamento não tinha nada a dizer, né? Tolerava aquilo, né? É como eu disse na nossa discussão anterior, né? É uma coisa que está no limite, né? Não é proibido você construir um grupo, e muito menos um grupo que estuda filosofia no Brasil. Mas acontece que aquele grupo acabou suprindo a ausência de uma disciplina. E nós tivemos, inclusive, a oportunidade em outras ocasiões de... vamos dizer assim, fazer algumas experiências didáticas que eu achei que foram interessantes. Nós usamos, teve um ano que nós fizemos um grupo tutorial, e então a turma valia a nota, tudo mais, era uma disciplina da graduação, mas a disciplina funcionava de uma maneira completamente diferente. Os alunos iam para a biblioteca, iam pesquisar, se dividiam em grupos, e quando a gente se encontrava, não era todo, assim, por exemplo, aula segunda e quarta, por exemplo, não era isso não. A gente se encontrava de 15 em 15 dias, por exemplo, e as pessoas iam prestar contas do que tinham feito. E no final, esses alunos tinham que apresentar, inclusive, não só o resultado por escrito, mas também fazer uma autoavaliação do que eles tinham produzido. Então, assim, certas experiências foram muito boas nesse sentido, né? Porque, até fazendo uma observação aí, a colocação do Alessio, eu não sei exatamente até que ponto você concorda com isso, mas dizer, por exemplo, que a filosofia envolve transmissão de conhecimento, eu acho meio complicado, né? Porque, na realidade,
pelo menos como eu vejo as coisas, né, eu acho que a gente não transmite nada. Nós estamos em relações causais com o mundo. Então não entra nada. Tá? Por exemplo, um raio de luz que bate aqui entra no meu olho e bate na minha retina, ele vai embora. Não entrou nada. O que eu faço com esse raio de luz é delírio meu. Eu é que construo lá uma representação, mas aquela representação foi disparada pelo raio de luz que bateu, né, na minha retina. Então, o que existe são relações causais. Eu não vou dizer que a filosofia seja exclusivamente isso, mas eu tenho a impressão que se a gente pensasse que a filosofia, aprender filosofia, se aproxima muito de aprender uma linguagem. Né? Então, assim, eu diria que o estudante de filosofia ele está aprendendo a falar filosofês e aprendendo os diversos dialetos do filosofês. Né? Aquele que gosta de fenomenologia, ele fala um dialético. O que gosta de existencialismo ou qualquer outra coisa, ou de Kant, por exemplo, é outro dialeto. E a gente tem que aprender a lidar com esses dialetos. Mas para aprender isso, são relações causais. Eu acho que o professor, o que ele faz é cutucar o aluno. Se ele conseguir cutucar, provocar, ótimo, que o aluno responde. Mesmo que seja em sentido negativo. O aluno diz assim, nunca vou acreditar no que esse cara está dizendo, jamais vou fazer filosofia do jeito que esse cara está fazendo. Mas provocou, cutucou. Isso é que é importante. Né? Então, fazendo isso, né, se a gente pensar a coisa desse jeito, muitos problemas, não vou dizer que serão resolvidos, mas o início de solução poderia surgir a partir daí. Né? Então, era isso que eu queria colocar. Não, só sobre isso que o professor Margutti falou, é exatamente isso. Eu passei a minha formação na graduação com professores que entendiam que era transmissão mesmo. Eu só podia concluir isso, né? É claro que como eu falei, eu acho que tem uma relação muito mais complexa do que isso e sobretudo, esse despertar que o Margutti falou, pleno acordo. Você conseguir despertar no aluno algum interesse, mesmo que seja para te xingar, né? Eu acho que é por aí. Bom, e algumas coisas, né, que eu acho que fica como sugestão também estratégica para se trabalhar a filosofia brasileira no ensino de filosofia. Eu acho o seguinte: a gente tem um momento propício para essas reflexões e esse momento tem alguns fatores que propiciam, que é o seguinte: há uma massificação da filosofia como nunca houve na história brasileira. A filosofia, pela primeira vez, está presente no ensino médio, nas 3 séries do ensino médio, escola pública e privada. Você tem, pela primeira vez na história do Brasil, um livro de filosofia entregue para cada aluno, coisa que nunca se teve antes. Então, eu acho que esse momento é preciso que a gente se aproprie dele. Mas se apropriar dele significa, então, também atentar para essas formas que o Alessio apontou aqui, já esgotadas de se fazer filosofia, como essa leitura muito estrutural, que lê, mas nunca escreve. Curiosamente, a gente é muito adestrado a ler e pouco a produzir e a escrever. Acho que também que há uma revisão historiográfica nascente, tanto no pensamento filosófico latino-americano quanto europeu. No caso do pensamento europeu, a gente tem um livro que tem lá os seus problemas, mas acho que como cutucão ele é muito importante, que é a Contra-História da Filosofia, do Michel Onfray, que faz uma crítica a algumas categorias historiográficas, como a categoria de pré-socrático, que não faz absolutamente sentido nenhum quando a gente tem Demócrito como contemporâneo de Sócrates, e Demócrito tendo a maior parte dos seus fragmentos preservados sobre ética e não sobre física. Mas quando a gente estuda Demócrito, só estuda Demócrito como um anterior a Sócrates que discute sobre física. Será que não haveria, o questionamento me parece pertinente do Onfray, uma briga ideológica também, onde uma perspectiva materialista e hedonista, ela não é vista com a mesma relevância que uma perspectiva espiritualista, como Platão? E há também a crítica historiográfica, que, por exemplo, o Margutti faz com relação à história da filosofia brasileira. Eu acho que uma das virtudes, por exemplo, do livro do Margutti e de outros que debatem sobre filosofia brasileira é chamar a atenção para um ponto, que a modernidade não é uma coisa única de um centro europeu, que o Renascimento não pode ser visto apenas da perspectiva italiana,
há um renascimento também na Península Ibérica, com outras características. Há um outro tipo de modernidade que surge também lá. E é preciso também estudar essa modernidade, até mesmo para poder entender por que nós nos constituímos dessa forma. E nesse sentido, você tem livros como o do Júlio Cabret, o do Margutti e as obras do Henrique Dussel, Política da Libertação, Ética da Libertação, ou do Walter Mignolo, sobre a ideia da América Latina, o lado obscuro do Renascimento, que começa a fazer com que a gente amplie e pluralize o arco historiográfico da filosofia. E no caso do Brasil, penso que há uma oportunidade ímpar para o ensino de filosofia, tanto pela sua massificação, mas também por um tema que é obrigatório em todo o ensino, inclusive da filosofia, que é a introdução do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. A filosofia não sabe tratar disso, não a filosofia canônica que a gente tem. Muitas das vezes a gente cai numa balela, que é uma falácia universalista, mas Locke, Kant falam do homem universal, etc. Então, vale também para poder utilizar Locke e Kant para falar sobre a cultura africana, sobre a cultura afro-brasileira e indígena. Bom, curiosamente, Locke defendia a escravidão e Kant falava que os negros tinham que levar paulada. Isso está nas observações sobre o belo e o sublime no Kant. Então, talvez a gente precise de buscar, como cita o Hume também, o Hume cético, que achava talvez que os negros eram inferiores. Então, esses referenciais, talvez seja um pouco forte dizer isso, mas eu acho que eles não servem para pensar esta questão. É preciso lançar mão de outros referenciais filosóficos para poder pensar isso. Mas isso a gente só pode fazer se lemos a história da filosofia a contrapelo, e não a história oficial, que é muito mal contada e que é muito hegeliana. Valeria a pena dar uma lida na introdução à história da filosofia do Hegel. Curiosamente, como ele divide a história da filosofia, como a gente trabalha a história da filosofia até hoje. Mas essa é a única divisão possível, são os únicos momentos significativos, são os únicos autores que valem a pena se debruçar sobre eles. Eu acho que uma lei como essa nos obriga a repensar o nosso cânone, a repensar os nossos temas, os nossos autores. Então tem uma oportunidade boa aí, e há uma cobrança institucional sobre isso. Falo isso porque o nosso curso recebeu uma diligência do MEC falando: olha, vocês não trabalham esses temas, eles são obrigatórios. Aí você pode ter algumas posturas, uma postura cínica, não no sentido do Diógenes, que eu acho maravilhoso, mas no sentido comum de cinismo. Coloca qualquer coisa ali que a gente coloca aí na ementa que a gente vai trabalhar ou não trabalha, ou a gente encara isso como um problema filosófico sério relativo ao não reconhecimento da alteridade. Mas fazer esse tipo de discussão que é o fundamental que a gente tem hoje. Bom, já vamos nos ater ao tempo, né? São 11h35. Ninguém tiver nenhuma observação, ou o Alessio, acho que convém a gente encerrar por aqui e agradecer a possibilidade de conversar um pouco com vocês. Só sobre essa última abordagem que o Rodrigo fez, a gente passou recentemente mesmo por avaliações do Ministério da Educação e enfrentou isso. E a gente viu que, do ponto de vista dos alunos, dos nossos alunos de graduação, há um grande interesse de estudar a cultura e a filosofia, o pensamento africano, outros pensamentos. Há interesse. O que não há é esse descortinar para eles que existem outras coisas também para se pensar. E parece uma coisa óbvia, mas não fica óbvio, né, para quem trabalha com isso, que nosso país, pelo menos 53%, 54% ou até mais da população, visivelmente negro ou índio. E do ponto de vista filosófico, eu falo, não preciso falar de ninguém, eu falar dos meus 25 anos que eu estou na filosofia como graduando e estudante, e depois professor, a gente praticamente nega isso, é quase que um tabu, negar a nossa identidade mesmo,
de indígena e negro. Então, pelo menos uma questão teria que ser levantada aí, e eu acho que não pode, de novo, não pode ser separada, né? Vamos colocar agora esses conteúdos. Não, para pensar isso, a gente tem que pensar que a filosofia envolve um conteúdo e um método. E aqui a gente tem esse tipo de cultura. É isso que a gente tem aqui. E não, portanto, não vamos importar uma metodologia exótica, né? Tinha uma pergunta? Do ponto de vista, eu entrei sem saber nada e estou saindo mais confuso que entrei aqui. Parece que há uma crise de identidade filosófica brasileira. Não sei se ela é colonizada ou se ela está na rebeldia, querendo um espaço, construir um espaço, porém ela está perdida. Primeiro porque nós estamos dentro de um conteúdo, de um enunciado histórico falacioso, como foi bem dito aí. Nós não temos uma identidade nacional. O discurso filosófico é pior ainda, porque alguns filósofos, no seu esforço de praticar a filosofia, descobriu alguma coisa ou acabou. Evidentemente que há muito pouco nas faculdades e nas escolas de educação de filosofia brasileira. Mas o principal não aconteceu. Deveria cada um dar sua opinião aqui para criar um debate. E filosofia sem debate é um troço meio que uma camisa de força. Você trata a coisa e acha que não ensina. Ninguém ensina ninguém a filosofar, não, camarada. São experiências de vida e provocações do mundo que a gente vive, onde a gente é dominado, massacrado, somos vítimas de um sistema perverso, e que a primeira coisa que deveria ser feito é: eu sou sujeito ou não sujeito desse mundo que estou jogado, pisoteado e massacrado por uma ideologia fascista e neurótica, onde o capital toma conta de tudo, e nós somos vítimas e temos que produzir o que, camarada? Aqui que vai lucrar em cima da nossa produção? Coisa complexa, não é simples não. Os filhos dos homens, você tem que pagar a conta aí, a faculdade. Então, não é fácil não. Agora, se está em questão o debate de uma identidade filosófica nacional, então cada um traga a experiência, todo mundo tem experiência histórica, de carrega dentro de um histórico, uma herança cultural, mesmo que seja uma herança cultural dominada e imposta por um sistema de tamanho, mas vocês falaram, não disse nada, então começou errado, entendeu? Ninguém provoca ninguém, fica aqui no canto dele, e aqui é cachorro para você cair de poder, não. Coisas diferentes, coisas experiências pessoais muito sofridas, muito doloridas, viu? Então é condicionamento para você dar respostas raivosas, neuróticas, a loucura que cada um tem dentro de si. Coisas são mais interessantes, ter mais ousadia, ouvir mais e debater isso filosófico, não filosófico, tem que haver o que para a construção da filosofia nacional. Coisa mais complexa, não é possível. A gente tem que fugir desse padrão FIFA de clausura, de modo de pensar a filosofia, meu camarada. É romper, a primeira coisa, romper com essas estruturas padronizantes que produzem nós força, a camisa de força, de liberdade. Vamos ser livres, sujeito ou não sujeito? Esse é o ponto. Eu concordo. Como é que é o seu nome? Wellington. Wellington.
Eu concordo, e aliás eu comecei dizendo aqui que já estava incomodado, né? Mas eu também disse que a gente está tratando aqui numa manhãzinha, né? 1h30 de assuntos concordo com você, tão complexos e que precisam ser radicalizados. Eu também disse isso na minha fala. Acho que o nosso maior problema quer dizer, a gente falou do conteúdo, do currículo e da metodologia. Acho que esses dois problemas não podem se separar na formação, e tendo a concordar com o que você está falando. Acho que vai de encontro com o que a gente falou e aceita a sua crítica. Acho que o nosso modelo é rígido. Eu comecei falando isso, insisto nisso, mas a gente precisa pelo menos falar disso assim para poder pensar em mudar isso. Então não vou me esticar mais. É isso? Isso aí. Obrigado.